Vamos para o nosso Sessão Terapia. Você de casa, se quiser, pode participar, mandar seu depoimento aqui pra gente ou a sua pergunta, tá? Olha, durante a gestação, a identidade materna é construída por meio de uma imagem idealizada, né? Primeiro a gente sonha e depois também como a gente vai ser na prática como mãe, né? E também, é claro, a imagem do filho, do bebê como filho. Aí tem o período pós-parto, a identidade materna implica na mudança no relacionamento consigo, com o filho, com o marido, né? E também passa dessa imagem idealizada para uma realidade concreta. E não é fácil para todo mundo isso, não. Sobre esse tema eu converso agora com a psicóloga Heloísa Feltrin. Elô, bom dia, bem-vinda. Essa identidade materna, ela já começa a ser construída desde que somos crianças, né, meninas, e sonhamos com esse momento na vida, né, que é muito importante e é muito comum, né, que pelo menos a maior parte das mulheres tenha esse sonho de ver suas mães, de ver suas avós, né, nessa convivência toda, né, Elo, acaba já planejando esse futuro como mãe ou muitas vezes naquelas brincadeiras de criança, já brincando de ser mamãe. Eu lembro que a gente batizava as bonecas até trocarem seu Mickey aí, Elo. Quero contar uma história bem rapidinho para vocês de casa. Minha mãe conta que eu fazia o quê? Eu enrolava os tapetes em casa. Não é só a boneca, a gente pega qualquer coisa, vira um filho, né? No meu caso, eu enrolava os tapetinhos e eu segurava aqueles tapetinhos e disse que tinha vários tapetinhos, ó. Na escola a gente brincava com casaco, enrolava o casaco assim e fazia que era bonequinha para brincar no intervalo e tudo mais, sabe, Elis? Então, sim, vem muito de um processo da infância, né? Porque antes da gente se tornar mãe, a gente é filha, é neta, é sobrinha, né? E dentro desse processo, a gente começa a absorver algumas coisas que facilitam o nosso processo de construção, né? No momento que a gente descobre que está grávida, naquele teste positivo, muita coisa muda e a vida jamais volta a ser a mesma. Mas esse processo do ser mãe, do gestar, a gente tem muitas compreensões. É muito difícil ouvir, assim, claro, não é impossível, mas fala assim, olha, eu não tenho a mínima noção do que é uma maternidade. Porque mesmo quando a gente nunca vivenciou esse processo, como eu não sou mãe, mas a gente tem noções, coisas que são passadas de geração a geração, as tradições dentro da família, né? Então, esse processo, sim, da construção de identidade materna, ela vem muito, muito antes do teste positivo. Ali a gente começa brincando de casinha, né? Ai, na minha casinha as coisinhas ficam desse jeito, né? O meu neném, eu brinco com ele assim, ele dorme aqui. Então, isso facilita muito o processo depois que a gente se torna adulta. O que é muito importante pensar. Diferente de quando a gente está numa brincadeira, a maternidade ela vem com muitas exigências e a gente fala de um processo de cuidar de uma vida, né? E ali, muitas coisas acontecem, permeiam esse momento. Na maternidade, eu escuto muitas mulheres, elas me trazem muito da questão dos pitacos, né, da família. Você vai fazer uma coisa, daí vem a mãe. Faz desse jeito. Aí, vou comprar uma marca. Não, compra essa. O carrinho tal é melhor, exato, né? E isso vai para a questão do parto também, né? O normal é cesárea, não, eu fiz assim, para mim foi péssimo. Aí já enche aquela mãe de medo também. Exato, exatamente. Eu escuto muitas mulheres que têm vontade de realizar o parto natural, mas quando falam assim de, vou fazer parto normal. Você é doida? Pequenininha desse jeito, você não vai conseguir. Nunca, jamais. Com o seio pequeno, você não vai conseguir amamentar. O seu seio é muito fraco, o teu leite vai ser muito fraco, né? E não, esse processo não é real, né? As mulheres, sim, precisam passar por um processo de compreender o que acontece ali no corpo, quais são as mudanças. Isso ajuda muito a amenizar a ansiedade na hora do parto. Mas entender, esse desejo de ter parto natural ou ter o parto de cesárea precisa partir de conhecimento, principalmente um processo de consciência. Isso é o melhor para mim? Vai ser o melhor para o meu bebê? Existem condições que realmente a mulher não consegue realizar o parto natural, né? Por isso tem que flexibilizar as possibilidades também, né, Elô? Exato, exatamente. Tem que estudar, eu falo sempre assim, tem que estudar o processo da maternidade, né? Entender todas essas questões. E a construção de identidade materna, se a gente for parar para pensar, quando pensa em parto natural, já pensa assim, nossa, e vai lidar com a dor? Você não vai aguentar a dor, né? Mas não é só a dor que existe ali no parto.
parto. Existem tantas outras coisas, tantos outros hormônios, tantas outras sensações que vêm durante o parto e que a gente precisa analisar isso, colocar numa balança. Tem mulheres que são muito sensíveis à dor e realmente pensar no parto natural é uma possibilidade assim fora. Mas a gente precisa aprender a silenciar as vozes que vêm de outros lugares e buscar sempre um processo de autenticidade, não só na maternidade, como na vida como um todo, né? Como você mesmo trouxe, Elis. Dentro do casamento, dentro de um relacionamento tanto com a família quanto no trabalho, né? Esse é o meu desejo, é isso que eu quero. Eu entendo que existem outras possibilidades, mas eu me vejo sendo mãe, me tornando mãe a partir desta escolha. Tanto, por exemplo, o parto natural ou o parto cesárea, né? Tanto a família como as amigas, tudo, gente, tem que entender que aquele momento é daquela mãe que vai surgir ali, né? Você já viveu o seu momento e talvez a sua experiência traga medo e mais ansiedade e não ajude na experiência da sua amiga, da sua filha, da sua neta, né? Então a gente tem que ter mais consciência. Aliás, essa identidade de papel, acho que essa mudança também começa, né, um pouco antes aí que a gente está falando do parto, mas nesse momento que você falou, né? Você desconfia da gravidez, aí você faz o exame e você confirma. Aí você deixou de ser uma pessoa só. E você está carregando um serzinho dentro de si. Exato. E esse processo de adaptação, ele precisa acontecer. Claro, leva um tempo para a gente elaborar um luto, por exemplo, do corpo, que não vai mais ser como antes, a rotina, que não vai mais ser como antes. E mesmo que essa família tenha todo o apoio, toda uma rede de apoio, tem uma nova pessoa que está chegando por ali, né? Então a gente precisa pensar. O processo da tua maternidade enquanto filha vem muito nessas horas. Eu chamo assim os fantasmas, né? As vozes do passado, elas surgem nesses momentos. A hora do parto, por exemplo, é um momento mais simbólico na vida de uma mulher. Porque se ela já sofreu algum abuso, se ela já sofreu alguma violência, naquele momento são onde os monstros costumam aparecer, sabe? Então tem que ter um preparo psicológico mesmo para você vivenciar esse processo, né? E é muito fácil a gente se deixar levar para os sentimentos que já existiram na nossa infância quando esse bebê chega, né? Então é preciso que a gente trabalhe essa identidade materna, entendendo como foi as suas relações, como era a sua infância, como você se relacionava, enxergava seu pai, a sua mãe, a sua família, quem eram as pessoas ali que rodeavam você, né? O que elas traziam para você. Porque é muito fácil a gente reproduzir ciclos e ter uma maternidade muito pobre de vivências, sabe? Que poderia ser melhor. E digo na questão da construção entre mãe e bebê, né? De repente você teve uma família ou alguém que não viveu de maneira legal essa experiência e que te causou limitações em relação a esse assunto e você acha que ter filho vai ser desesperador e tantas outras coisas. Então dá para se preparar, dá para construir essa identidade materna e dá para deixar esse movimento mais leve, né? Com certeza, dá demais, né? A gente precisa desse processo de consciência, sabe, Elis? De autenticidade. Eu busco ser e baseado em tudo que eu já acreditei, em tudo que eu sonho, que eu planejo para mim, estar nessa maternidade, né? É muito triste quando a gente pensa assim, eu sou assim e eu vou ser sempre assim, né? Foi assim comigo, não morri, então eu vou fazer com meu filho também. Mas não é bem assim, a gente precisa explorar outras possibilidades também, sabe, Liz? Claro, manter fortalecido a ideia que você tem. Eu quero amamentar no meu seio, eu quero amamentar esse bebê até os 6 meses, eu quero ter parto natural, e eu preciso trabalhar e fortalecer isso em mim. Porque quando as opiniões chegam, eu entendo, eu escuto, acolho, mas isso não modifica a mãe que eu quero ser, né? Claro, de uma forma positiva, nós estamos pensando aqui com uma educação legal. Mas a gente também precisa pensar, né? Opa, a Heloísa está falando hoje aqui, uma pulguinha aqui atrás da orelha. Preciso pensar sobre isso. Abra a gaveta dentro do seu coração, dentro da sua mente e pense sobre isso sim. E seja a mãe que você quer ser. Exato. Elô, muito obrigada. Vamos passar a rede social? Sim, @HeloísaFeltrin, _ psicóloga. Então pode entrar lá, conversa comigo. Tem bastante assunto sobre maternidade, fica à vontade. Você é muito bem-vinda para estar comigo também, né? Muitas mulheres mandam sugestões, enfim. E é um prazer imenso estar aqui novamente. Obrigada. A gente adora receber você por aqui. Elô, beijão.